Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos de volta e hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto que o pessoal costuma dar como certo dentro de uma empresa, tá? Que esse ponto já está resolvido, essa atividade não precisa ser executada, a gente vai ver que não é bem assim, tá? Esse assunto é credibilidade dos nossos dados. Como eu sei que os nossos dados são confiáveis, tenho certeza que eu vou revelar algumas informações inéditas aí, interessantes para vocês, beleza? Vamos para o nosso vídeo então, roda a vinheta e eu vejo vocês. Bom pessoal, para quem estiver assistindo no YouTube, aquela velha recomendação, então inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe o nosso vídeo porque isso nos mostra que você está curtindo e que a gente pode continuar produzindo vídeo como esse gratuitamente para você, beleza? Bom, existem algumas questões interessantes que a gente precisa elaborar, levantar a respeito de credibilidade dos nossos dados. Primeira parte, primeiro ponto é entender com qual tipo de dado eu estou trabalhando. Mas Carlos, tem diferença? Tem diferença. Se eu estiver trabalhando com dados, por exemplo, de variável contínua, com dados discretos, ou se estiver trabalhando com atributos, tá? De maneira qualitativa, tá? Vamos supor que a cerveja é boa, a cerveja é ruim, eu só tenho essas duas classificações, eu tenho aprovado e reprovado, eu não tenho um valor para mensurar isso. Aí começa a ter uma abordagem um pouco mais distinta. Mas a gente passa por conceitos semelhantes, tá? Independente da variável, eu preciso atribuir credibilidade nos dados. Ou seja, lembra que eu gravei um vídeo falando sobre sistema de medição, né? E eu falei que o sistema de medição era composto de 3 fatores. Então, quem assistiu esse vídeo lembra. O primeiro fator é o operador que está operando. O segundo fator é o instrumento que este operador utiliza, e o terceiro fator é o ambiente. Eu sempre dou aquele exemplo também. Ah, Carlos, mas o ambiente não interfere. Claro que interfere. Às vezes você está fazendo, por exemplo, uma coleta, uma análise laboratorial e isso vai ser interferido e muito por uma mudança única ali ou básica de temperatura, beleza? Então, prestem atenção no seguinte. Para você garantir confiabilidade, existem 2 ferramentas que nós podemos utilizar, que são mais utilizadas na realidade, no Minitab, que é um software estatístico. Carlos, posso fazer que não seja no Minitab? Pode fazer, tá no Excel, não tem problema nenhum. Primeiro RIR, repetitividade e reprodutibilidade, muito utilizado para variáveis contínuas. Então a gente tem aí um cenário no qual eu preciso garantir que eu, Carlos, vou ter confiabilidade para mensurar uma mesma peça, mensurar o mesmo processo ali várias vezes, tá? Então eu vou num dia, faço a medida e eu sei que aquele valor está correto, eu vou comparar com um padrão. Depois eu volto num outro momento, faço a mesma medida e eu preciso acertar novamente. Isso é repetibilidade que nós chamamos. Eu tenho um outro conceito, porque é RR, um é de repetibilidade e eu tenho um outro que é reprodutibilidade. Então coloca aqui embaixo, ó, repetibilidade e reprodutibilidade. Reprodutibilidade é quando eu comparo a minha medida, as médias das minhas medidas, tá? Com a média de um outro operador. Qual que é o cenário ideal? Eu fazer as medidas corretas, um outro operador fazer as medidas corretas e nós acertarmos entre nós. Então, o que significa? Eu medi um valor, ele mediu outro valor, a gente precisa concordar entre nós e acertar o padrão. Esse seria o cenário ideal. Uma outra ferramenta muito utilizada é quando nós falamos de atributos, e aí eu preciso classificar. Está aprovado, não aprovado e por aí vai. Aí me mostra o índice kappa. Índice kappa é o índice que determina o grau de concordância entre os avaliadores. Então eu posso pegar lá 10 avaliadores para ver qual é o melhor, qual tem mais confiabilidade para mensurar os meus dados. Por quê? Porque se esse cara for confiável com um índice kappa elevado, o que seria um índice kappa elevado? A grande maioria das empresas adota aí 0,85, 0,9 como índice kappa elevado e 0,7 é o índice que começa a ser aceitável, tá? Menos que isso, você precisa melhorar o seu sistema de medição. Então, se você tem avaliadores lá que classificam, por exemplo, bolha no vidro, tá? Você tem uma empresa de vidro industrial, você está passando lá e você está classificando. Se você não sabe qual é o índice kappa desses avaliadores, você está correndo sério risco de mandar para o seu cliente produtos com defeitos, está fora do padrão que foi estipulado. Então, índice kappa, quando nós estamos olhando para atributos, repetitividade e reprodutibilidade, quando a gente está trabalhando com
cenários de variáveis contínuas, beleza? Aqui embaixo eu vou deixar um material para download para vocês que discrimina, mostra a diferença entre esses dois pontos também. E na nossa plataforma online, para quem é premium, a gente tem um curso específico de confiabilidade de dados. Lá a gente ensina passo a passo de como realizar todos esses cálculos e como interpretar da maneira correta. E aí, você já mediu repetitividade e reprodutibilidade dos seus dados? Ou índice kappa? Se não, e você coleta esses dados aí manualmente com operadores, pode ter a certeza de que você está correndo sério risco. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo que nós estamos à disposição. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!